Muito boa tarde a todos, deputados que estão em plenário, as pessoas que nos acompanham pela TV da Assembleia Legislativa. Sejam bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, esta presidência, no uso de sua prerrogativa, da ata da última sessão por lida e aprovada. E informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Nós passamos direto às breves comunicações, conforme o artigo 107 do regimento desta Casa. Inscrito para falar, em primeiro lugar, o senhor deputado Antídio Lunelli. Vossa Excelência está com a palavra pelo tempo de até 10 minutos, deputado Antídio. Senhor presidente Lucas Neves, senhoras e senhores, colegas deputados e a todos que acompanham os trabalhos da LESC. Temos o privilégio e a responsabilidade de representar o povo catarinense. Gente que acorda cedo, trabalha duro e só quer uma coisa: que o poder público funcione direito, sem enrolação e sem desperdício. A minha trajetória começou longe da política. Comecei pequeno, primeiro na roça e depois na iniciativa privada, enfrentando dificuldades, fazendo contas, pagando impostos e gerando empregos. Aprendi na prática o valor do esforço e da responsabilidade. E mais tarde, como prefeito de Jaraguá do Sul, tive o dever de cuidar da cidade que me viu crescer. Fui eleito com 44% dos votos e reeleito com mais de 70%. Isso me dá um compromisso ainda maior com a boa gestão pública, gestão de verdade e que entrega resultados. O que eu defendo é uma máquina pública que funcione como uma boa empresa, organizada, responsável e voltada para quem mais precisa. Temos que cuidar do dinheiro público como se fosse nosso. Cada centavo pago em imposto é suado. Não dá para desperdiçar com estruturas que só servem para aumentar o tamanho do governo, seja municipal, estadual ou federal. E isso vale também para o legislativo e para o judiciário. Isso é preciso cortar o que não gera resultados, revisar contratos e modernizar processos. Governo bom é o que faz muito mais com menos. Planejar e controlar de verdade. Não dá para tocar a máquina pública no escuro. É preciso saber em tempo real quanto entra e quanto sai, para não deixar o problema estourar no fim do ano. Gestão é isso: antecipar, corrigir e evitar o improviso. Nós, quando chegamos na Prefeitura Municipal, não tínhamos controle de nada, nem sequer o controle ponto dos colaboradores da Prefeitura. Recebíamos a informação, às 9 horas da manhã era uma, às 11 horas era outra, às 15 era outra. Como é que poderíamos administrar o município daquele tamanho, sem termos segurança nos números e naquilo que era nos passado e nos informado todos os dias? Então, gastar menos com a máquina pública é mais com as pessoas. Nós lá criamos a nossa sala de gestão,
onde que acompanhávamos todas as secretarias em tempo real. E isso foi nos dando uma visão de trabalho ampla para podermos tomarmos as decisões. Quando o governo para de gastar com luxo e com desperdício, sobra dinheiro para o que realmente importa, que é a saúde, a educação, a segurança, a infraestrutura e a inovação. É nisso que o cidadão quer ver o dinheiro dele sendo aplicado. Transparência e prestação de contas. O cidadão tem o direito de saber onde o dinheiro dele está sendo gasto. É preciso mostrar com clareza as contas públicas, abrir espaço para a participação da sociedade e combater qualquer desvio. Quanto mais transparência, menos corrupção e muito mais confiança. Não estou falando sobre uma realidade impossível. Há casos concretos que provam que fazer gestão pública eficiente é possível sim. No Paraná, o nosso estado vizinho, o governo apertou o cinto, colocou a casa em ordem e sabem o que aconteceu? Sobraram 7,7 bilhões de reais. E com isso foi possível baixar impostos para o cidadão e, ao mesmo tempo, prestar melhores serviços. Também, lá o governo estabeleceu limites rígidos para despesas correntes e implantou monitoramento orçamentário para evitar picos de gastos no fim do ano. Assim como Santa Catarina, o Paraná vem fazendo o dever de casa e dando exemplo para o Brasil. Mas aqui deixo um alerta. Com toda franqueza, o populismo pode sair muito caro. No plano federal, vemos sinais preocupantes. Ampliar programas sociais ou criar novos benefícios sem cortar gastos pode até trazer alívio agora. Mas lá na frente, o preço vem em forma de crise, de inflação e de desemprego. O chamado kit reeleição pode até aparecer sedutor para alguns setores, mas é como cheque sem fundo. Um dia a conta chega e com juros altos. A PEC, que tira precatórios do teto de gastos e reduz juros, é outro exemplo. Parece solução, mas é só empurrar o problema com a barriga. Hoje, mais de 90% do orçamento federal já está comprometido. Isto deixa o governo sem fôlego para investir em saúde, em educação e em segurança. E a dívida pública segue perigosa, batendo perto de 80% do PIB. Se a política fiscal e a política monetária continuarem brigando entre si, o resultado é previsível. Inflação alta, juros nas alturas e perda de confiança dos investidores. Quem sofre mais com isso? Sempre o mesmo, o trabalhador, o pequeno empresário e quem luta para pagar as contas no fim do mês. E se aceitarmos que políticas sigam prometendo o que não podem cumprir, estaremos abrindo caminho para novas crises e velhos erros. A minha trajetória me ensinou uma coisa simples: criticar é fácil, fazer é difícil, mas é fazendo que a gente muda. Como deputado estadual, eu tenho trabalho para ajudar e reduzir a burocracia, apoiar quem produz e tornar o serviço público muito mais eficiente. E quero levar esta visão também para o debate nacional. Que os cortes de impostos venham depois de ajustes de gastos ineficientes. Que decisões sejam guiadas por dados, por bom senso e propósito, não por cálculo eleitoral. E que a fiscalização
e a participação da sociedade sejam práticas permanentes, não promessas de campanha. Eu sei, resistências existem, há privilégios, pressões e interesses poderosos, mas teremos que escolher. Vamos repetir os erros do passado ou construir um novo padrão de gestão, justo, moderno e responsável. Não podemos deixar para as próximas gerações um país mais fraco. O Brasil tem um potencial enorme. Não precisamos de salvador da pátria. Precisamos de gente séria, que trabalhe e faça o que tem que ser feito. Precisamos de gestores com coragem para cortar desperdício, botar ordem na casa e entregar resultados. O catarinense sabe disso, sabe o valor do trabalho, da responsabilidade e da palavra cumprida. É com este espírito que a gente vai mudar o nosso país, com disciplina, com transparência e com fé no futuro. Eu sigo firme nesta missão, fazer política de verdade, gestão com resultado e servir com o coração. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Antídio Lunelli. Gostaria aqui de registrar a presença do prefeito da nossa querida cidade de Bicaré, prefeito Serginho, prefeito Sérgio Bezen. Seja sempre bem-vindo aqui a esta casa. Ainda pelas breves comunicações, com a palavra, deputado Sargento Lima, pelo tempo de até 10 minutos, deputado. Muito boa tarde, presidente em exercício, deputado Lucas Neves. Tenho certeza que Lages deve ficar muito contente de ver o senhor sentado nessa cadeira, hein? Está muito bem representado aqui. Hoje eu não tenho a menor sombra de dúvidas. Hoje, quem me ouvir vai pensar, o Lima ficou louco. Ele está arrumando um jeito de ser preso. Porque hoje eu vim para fazer um autêntico e legítimo discurso de ódio nessa tribuna. Não com meias palavras, não. Ódio mesmo. Ódio verdadeiro. Não é aquele ódio ali misturado com etanol, que só faz ficar cego, não. É ódio que mata mesmo. E não tenho costume de fazer escrito o meu discurso. Hoje eu vou ser obrigado a ler, por causa dos requintes de crueldade. Vamos ver se eu saio preso daqui ou não saio. Eu sou da ideia que nós deveríamos abrir uma exceção e colocar a pena de morte e fuzilar de vez Alexandre de Moraes e sua família, porque assim nós vamos ter paz nesse país. Esse é o meu discurso hoje aqui. Enquanto esse cidadão continuar respirando na terra, mesmo que preso dentro de sua casa e emanando a sua energia pútrida, que instiga essa gente canalha e sem vergonha, mau caráter, bandidos de terno e gravata. Cadê o pastor? E com a Bíblia na mão, debaixo do braço, que assumiram posições no Congresso Nacional. Povo nas ruas contra Alexandre de Moraes do Congresso Nacional e, quem sabe, colocarmos em votação e transformar o alexandrismo, a devoção e a defesa aos ideais de Alexandre de Moraes em crime, como o nazismo na Alemanha. Na Alemanha, se você fizer alguma menção, alguma honra ao nazismo, você sofre ações. Temos que fazer isso contra o alexandrismo no Brasil. Vamos pegar essa ideia e tocar para frente. O que vocês acharam da ideia de dar um tiro na cabeça dele, fuzilar? Não é uma boa ideia? Vamos para frente, vamos trocar o nome? Vamos trocar Alexandre de Moraes por Lula. Eu sou da ideia que nós deveríamos abrir uma exceção e colocar a pena de morte e fuzilar de vez Lula e sua família, porque assim nós vamos ter paz nesse país. Só troquei o nome. Povo nas ruas contra o lulismo. E quem sabe colocarmos uma votação para transformar o lulismo, a devoção às defesas dos ideais desse Lula, em crime. Ora, esse aqui é o legítimo e autêntico discurso de ódio mesmo. Eu acredito que ao terminar isso aqui já vai ter alguém da Polícia Federal atrás de mim já por falar esse tipo de coisas. Deveria, era o correto, porque isso aqui é uma incitação ao crime. Isso aqui é você planejar, incitar publicamente o crime. Eu não deveria ser preso? Deveria. Essa é a resposta certa, senhores.
Não fique melindrado, eu estou incitando um crime, eu estou incitando as pessoas a cometerem um homicídio. Por gentileza, coloque o vídeo ali para ver de quem realmente nós estamos falando. Eu sou da ideia de que nós deveríamos abrir uma exceção e colocar pena de morte e fuzilar de vez Bolsonaro e sua família. Porque assim, nós vamos ter paz nesse país. Enquanto esse cidadão continuar respirando na terra, mesmo que preso dentro da sua casa, emanando a sua energia pútrida, que instiga essa gente canalha, sem vergonha, mau caráter, bandidos de terno e gravata e com Bíblia debaixo do braço e que assumiram posições no Congresso Nacional. Nós temos que fazer uma revolução nesse país. Não dá. Estamos num ponto perigosíssimo. A instituição democrática do Congresso Nacional está tomada por bandidos, está tomada por pessoas que são terroristas e sequestradores da vida civil brasileira. Isso é inadmissível. Temos que partir para o pau, pessoal. Não dá para ficar só assistindo, comentando e fazendo hashtag nas redes sociais. Nós temos, enquanto povo, nos unir e agir contra essa gente. Temos que fazer algo já, para já. Tá bom, tá bom. Temos que ir para o pau. Ele tem que ser morto e a família também. Falando de Bolsonaro, falando dos bolsonaristas. Foi simplesmente, eu transcrevi o discurso dele. Se fosse alguém da direita falando isso, a Polícia Federal estava na nossa porta agora. Na hora. Sem dúvidas. Hoje à noite ainda dormiria lá na Papuda, se eu fizesse um discurso desse numa rede social. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvidas em relação. Por muito menos Daniel Silveira está preso. Por muito menos tem brasileiro que saiu de dentro do Brasil. Isso não é brincadeira, gente. Um lado pode tudo, deve tudo, tem total liberdade de ação para falar a besteira que quiser, para incitar o crime, para praticar a violência. O outro lado, fique calado. Fique calado. Não precisa nem ter compromisso com a verdade. Fale qualquer besteira. Fale qualquer asneira. Esqueça da realidade que nós vemos no Brasil. Quando a gente fala que tudo aquilo que acontece no país bate à nossa porta cedo ou tarde, nós estamos chegando ao 25º suicídio de agricultor no estado do Rio Grande do Sul. 25 agricultores tiraram sua vida por causa das dívidas. Pessoas que foram atingidas pelas enchentes não conseguem, uma incompetência do governo estadual, uma incompetência do governo federal. Independente de partido, não quero nem saber, mas é incompetência. Tem que se lembrar que essas pessoas perderam tudo, perderam casa, perderam lavoura, perderam tudo. E como bate a nossa porta, o preço do leite ceifou a vida de 2 catarinenses, já também através em São Lourenço do Oeste. 2 pessoas tiraram a própria vida, 2 agricultores, por não conseguir quitar suas dívidas. E no lançamento do Plano Safra, o que o presidente Lula fala? E mandou 2 ministros para Cuba, para ver como é que ele pode fazer para ajudar lá a resolver o problema de segurança alimentar e agricultura naquela ilha comunista. Agora quer dizer que eu não posso chamar de ilha comunista, se ela é uma ilha e é comunista. Quer que eu chame do quê? De Disneylândia, não dá. É uma ilha comunista. Nós vamos nos distanciando da realidade, de repente uma situação que é crime. E quando fala que está cheio de bandido, na política está cheio de bandido que usa terno e gravata, respeito que eu tenho por cada um dos senhores aqui dentro, eu não conheço um bandido de terno e gravata dentro dessa casa aqui. Eu conheço aqui homens e mulheres que vêm aqui entregar o seu melhor para o estado de Santa Catarina. Dos nossos deputados federais que estão lá em Brasília, lá, é bandido, apresenta a prova, pô. É assim que se faz. Apresente prova de bandidismo. Sai do discurso. Assim como nós apresentamos provas de que nós estamos vivendo uma situação calamitosa, deputado Antídio Lunelli, suicídio, não consegue. Tem gente que tem vergonha na cara. Se você chamar um colono de velhaco, aquilo é o fim da vida dele, é a morte para ele. Semana passada foram lá retirar, levar o trator do sujeito embora. Enquanto os oficiais de justiça estavam ali resgatando a máquina, ele foi dentro do galpão, jogou uma corda na comieira da casa, se pendurou. Um filho de 7 anos, uma criança de 2 meses e a esposa. Era a ferramenta de trabalho dele, é um trator. Esse é o Brasil que nós vivemos, onde um lado pode tudo. Pode prometer, inclusive, passagem do transporte público gratuita.
que não é gratuita. Se você deixa de cobrar de alguém, outro alguém vai estar pagando. Não existe nada de graça nesse mundo. Não se pode falar do desconto de quem ganha menos de R$5.000 do imposto de renda. Vocês acham que vai ter uma lacuna aberta ali, que esse dinheiro não vai ser mais necessário? Se alguém não paga, alguém vai pagar por ele. E é por isso que a gente não para de ver, olha, fila de empresário indo para o Paraguai. Filas de empresário indo para o Paraguai. Atrás de uma política tributária eficiente ou que chame a atenção. O que a gente não para de ver, ônibus e mais ônibus, principalmente do estado da Bahia agora é baiano chegando aqui em Santa Catarina. Coitados, fugindo da violência urbana. 8ª cidade mais perigosa do mundo. Isso quer dizer, deputado Mário Mota, que é mais fácil o senhor tomar um tiro na Bahia do que na faixa de Gaza. É mais fácil o senhor ser morto no estado da Bahia hoje do que na faixa de Gaza. Pessoas escrevendo na casa, abandone essa casa, assinado facção criminosa, porque eles precisam do imóvel. É isso que está acontecendo no Brasil. Comece a prestar atenção no que está acontecendo. Parem de enfiar a cabeça no buraco como um avestruz, por caridade de Deus, todo mundo, e comece a ver o que está acontecendo no Brasil. A inversão total de valores. E como eu disse, se alguém da direita faz um discurso desse, hoje estava dormindo na papuda. Obrigado. Muito obrigado, deputado Sargento Lima. Ainda pelas breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, deputado Júnior Cardoso, Vossa Excelência, está com a palavra. Senhor presidente, deputado Lucas Neves, demais parlamentares, aqueles que nos veem e nos ouvem através dos meios de comunicação dessa casa, meu amigo Adilson Cardoso, diretor da Defesa Civil de Camboriú, meu caro amigo secretário da Defesa Civil Robson Santos, e também meu assessor lá do Oeste, Teodoro. Boa tarde a todos. Senhor presidente, estive no sindicato do setor pesqueiro, Sindip, e hoje eu venho a esta tribuna para denunciar um contrassenso que fere a lógica, que corrói a economia do mar e afronta a dignidade daquele que vive do próprio suor. Normas federais que empurram pescadores honestos a jogar fora alimento, peixe bom, capturado no esforço diário, enquanto brasileiros em outras regiões disputam carcaças para matar a fome. Isso é inaceitável. E eu queria que colocasse o vídeo para que então eu desse seguimento à minha fala. Olha lá, isso aí é camarão, pessoal, do bom, grandão. Olha lá. Vê se a gente joga um pouquinho por lá. Esse aqui acho que é um tubarão. Esse de camarão, companheiro, aí, companheiro. Camarão tudo novinho, pô. Aí, rapaziada. Peixaria Toca das Ostras passou por uma fiscalização, nós já voltamos à nossa atividade. Estou aqui com o meu veterinário para dar umas palavras. Gente, pode comprar peixe aqui na Toca das Ostras, todo o processo foi resolvido. Acredito que agora a gente vai ter uma confiança muito grande no nosso consumidor. Uma confiança muito maior. Toca das Ostras tem qualidade. Aonde? Toca das Ostras no ponto final de barreira. Olha lá, gente. Vê se isso aí, deputado Carlos Humberto, não corta o coração. Trancou? E aquele outro vídeo lá do pessoal comendo carcaça? Só tem um? Achei que colocar o outro. Onde é que está esse vídeo? Eu tenho um outro vídeo aí,
esse jogando camarão fora. E tem outro vídeo, o povo na fila com balde, para pegar carcaça, espinha e cabeça de peixe, para levar para casa para fazer um caldo, para enganar o estômago. Eu creio que os meus assessores ainda vão trazer esse vídeo, porque estava pronto. A raiz desse problema está numa engenharia normativa que começou lá atrás, com a instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente, de número 5 de 2004, que inaugurou a lógica das listas de espécies aquáticas ameaçadas de sobreexplotadas. Depois, em 2014, esta instrução normativa foi substituída pela portaria de número 445, que manteve e expandiu esse regime. E pior, determina que a captura incidental de espécies listadas seja imediatamente liberada viva ou descartada no ato, com registro burocrático, ainda que esse pescado já embarcado pudesse alimentar famílias inteiras. Isto é o desperdício transformado em política pública. Não confundam minhas palavras, conservação e dever civilizatório, mas proibição cega que ignora a realidade do convés e transforma o pescador em culpado por acidente de malha, beira a insanidade. Em Santa Catarina, em um estado pesqueiro por excelência, quem sustenta a cadeia do pescado vê peixe ir de volta para o mar como resíduo, enquanto a lei fecha os olhos para soluções racionais de aproveitamento social, para instrumentos modernos de manejo. É preciso atualizar o ordenamento, compatibilizando sustentabilidade com segurança alimentar, como a própria Lei 11.959 de 2009, quando manda ao tratar a pesca como fonte de alimentação, emprego e renda, em harmonia com a preservação. Hoje estamos falhando exatamente nisso, e este contraste cruel está nas cenas que circulam país afora. No Nordeste, há anos, comunidades recebem doações de carcaças de peixes, cabeças e espinhas para colocar em suas panelas. E isso não é boato, especialmente em Fortaleza, ocorre isso desde 2019. Enquanto brasileiros enchem baldes de ossos para cozinhar, aqui se joga alimento ao mar por caneta de Brasília, decidindo que assim é mais limpo e descartando o pescado de forma irresponsável. Meus senhores, está acontecendo é um absurdo, na verdade. Veja que lá no sindicato, quando eu estive conversando com o presidente, ele falou para mim assim, deputado Júnior Cardoso, nós estamos descartando aproximadamente, cada pescador, 7 toneladas de peixe por ano. 7 toneladas de peixe bom, que vem no convés, que vem salgado, que vem congelado, mas porque bateu numa rede que não está autorizada, aquele peixe não pode ser destinado por uma associação, ou para o pobre que não tem dinheiro para ir numa peixaria comprar 1 quilo de charuto. Senhoras e senhores, isso é por demais avassalador, uma portaria diabólica do fundo dos infernos, de Brasília, para afrontar o homem do mar. Esta política do Lula, este miserável, que tem 13,5 bilhões de reais guardados em paraísos fiscais, ele não conhece charuto, ele não conhece mandim, ele não conhece o bagre, porque ele só come lagosta, ele só come coisa boa, mas aquele que está vivendo de um salário mínimo, que tem que pagar água, luz, a escola do filho, colocar comida na mesa, não tem para onde apelar, e daí ele chega no cais, estão os homens lá jogando camarão 7 barba no mar, porque nem doar o camarão eles podem.
que é isso, gente? Ao contrário disso, nós temos lá no Nordeste filas quilométricas, senhores parlamentares, filas quilométricas de pessoas com balde no sol, esperando a vez para levar para casa carcaça de peixe. Carcaça de peixe, cola de peixe, cabeça de peixe, peixe velho, a mosca em cima da carcaça, e eles vão para casa felizes, porque pode fazer um caldo e matar a fome dos filhos. Mas Brasília, o Lula, não se compadece do pobre. Aliás, ele não gosta de gente negra, ele não gosta de quem tem falta de dente na boca, mas ele gosta desses vagabundos que estão até o teto porque roubaram os nossos velhinhos e fazem reuniões na calada da noite, e as suas casas cheia de carros importados, suas garagens com carros de até 11 milhões de reais. Para que eles vão se incomodar com o miserável? Para que eles vão se incomodar com quem não tem nada em casa? É hora de passarmos o Brasil a limpo. Nós parlamentares que fomos eleitos pelo povo, é hora de gritarmos, não aceitarmos isso. Eu acabei de receber o vídeo, eu gostaria que fosse colocado para que os senhores realmente vissem a verdade. Olha lá, vamos lá. Bora, Cristina, os carazinhos, Cristina. Olha aí, olha aí, Ali, ó. Tedé, meus caros deputados. Olha lá. Não corta o nosso coração isso? entendeu? Esse é o Brasil do Lula. Coisa boa, viu? Olha a fila, pessoal, olha a fila. Ó, raça, essa é a realidade hoje lá no Ceará, né? A galera faz fila para pegar carcaça de peixe só por causa da cabeça, para fazer um caldinho, né, cara? Meu Deus, loucura, né, raça? Então, só tô mostrando para vocês verem a realidade que hoje está acontecendo no Ceará, né? Mais um minuto para concluir, deputado. Senhores, está aí. Isso aí não é imagem de Google. Meu caro Adilson Cardoso, amigo que cuida juntamente com o secretário Robson, da saúde, do livramento, da prevenção das pessoas, na minha querida cidade de Camboriú, o que nós estamos vendo lá no Nordeste, é o oposto que nós estamos vendo aqui. Aqui se joga camarão sete barba fora, porque não querem ajudar as pessoas. Mas no Nordeste, o miserável tem que comer carcaça de peixe podre, para enganar o estômago dos filhos. Senhores, é hora de nós mudarmos e darmos um basta em tudo isso. Meu muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Júnior Cardoso, ainda pelas breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, deputado Napoleão Bernardes, Vossa Excelência, agora está com a palavra. Querido presidente, deputado Lucas Neves, caro colega deputado Fabiano, honra revela a mesa diretora dessa casa, querido amigo, caros deputados, deputado Marimota, Alex Brasil, todos aqueles que nos acompanham, venho com muita tristeza falar de mais um exemplo desastroso do descaso do governo federal com Santa Catarina. A notícia do corte do orçamento do DENIT em Santa Catarina, dos investimentos em obras federais em Santa Catarina para o ano que vem. Mais um exemplo desastroso e mais um exemplo muito triste e dramático do descaso do governo federal com os catarinenses. As informações técnicas, os dados técnicos, as análises técnicas são de que os recursos que estão previstos no orçamento para o ano que vem, eles são insuficientes, estão abaixo daquele mínimo necessário para concluir as obras e, inclusive, abaixo do mínimo necessário para as manutenções.
para o investimento em prevenção para as manutenções preventivas. O fim da picada. Rodovias federais que clamam por investimentos, sejam para as obras ou para as manutenções preventivas, como a 470, 280, 282, 163, 285, rodovias essenciais para a competitividade catarinense, à mercê desse descaso. A previsão é que no ano que vem se invista a metade do que foi investido em 2023. Só para você ter uma ideia, venho do Vale do Itajaí, a 470 é fundamental ao desenvolvimento da nossa região, uma obra que anda a passos de tartaruga, nem previsão de conclusão, e o necessário para o ano que vem seria de um investimento de 200 milhões de reais, previsto menos de 50 milhões. Portanto, 2026, com toda a inflação que houve de lá para cá, tem menos previsão de investimento, menos da metade daquilo que foi aportado em 2023. Uma vergonha, um descaso em relação aos catarinenses, sobretudo em relação ao Vale do Itajaí, no que diz respeito à BR-470. E, por fim, senhor presidente, falar da consternação do ponto que a demagogia e do populismo irresponsável pode chegar. E pode custar muitas milhares de vidas. Demagogia e populismo que podem custar muitas vidas. Proposta de que a carteira de motorista no Brasil possa ser concedida sem a pessoa passar por autoescola. Passando por toda a formação que há, o Brasil já mata no trânsito mais do que muitas guerras, mais do que o acumulado de muitas guerras. E é numa autoescola que se tem o primeiro contato com uma legislação de trânsito, um conceito de direção defensiva, como dirigir de fato corretamente. Com carros adaptados, carros próprios para isso, profissionais experientes, treinados para isso. Eu não me sinto em condições de ensinar a minha filha a dirigir e fazer com que ela vá dirigir no trânsito. Eu próprio, ia ensinar minha filha a dirigir e soltar ela nas ruas. Tem profissionais habilitados para isso, tem condições adequadas para isso e tem uma legislação adequada para isso. Se do jeito que é regulamentado, ainda assim há tantas e tantas mortes, imagina deixar isso de modo desenfreado. E o ministro foi dar uma declaração e disse, olha, dá para treinar em pátio de igreja, em loteamento com rua menos movimentada, ou seja, incentivando inclusive a própria infração de trânsito. Há uma consulta pública rodando por aí e eu espero que haja sensatez. Se a questão é o valor da carteira de motorista, além da autoescola, tem exame médico, avaliação psicológica, tantas e tantas taxas governamentais de Detran, que comece por aí e se faça uma análise por completo e inclusive da carga tributária que está por trás dos custos totais de uma carteira de motorista. Então, eu clamo a sensatez e eu clamo a responsabilidade para que o Brasil não mate muitos mais brasileiros no seu trânsito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Napoleão Bernardes. Ainda pelas breves comunicações, com a palavra, deputado Alex Brasil, pelo tempo de até 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas deputados aqui presentes, todos aqueles que nos acompanham. Bom, o que me traz à tribuna hoje é uma denúncia e um desrespeito que vem acontecendo, não apenas aos catarinenses, mas também a essa Casa Legislativa que representa o cidadão catarinense. Infelizmente, digo infelizmente porque eu não gostaria de estar diante dessa realidade, mas a gente vem recebendo inúmeras denúncias de abusos e de ações que não representam os anseios do catarinense dentro da nossa universidade, UDESC, uma universidade do estado de Santa Catarina. E diante dessas denúncias, a gente vem tomando algumas ações. Umas delas já no começo do ano, quando um professor, diante de um momento de formatura dentro da universidade, utilizou a sua fala não para parabenizar os formandos, mas para emitir um discurso de ódio. Um discurso de ódio que atacava, imagina, logo quem? A vida do presidente Bolsonaro, atacava as nossas lógicas e raciocínios constitucionais, dizendo que o Brasil tinha tomado um golpe no 8 de janeiro, que aquelas senhorinhas que lá estavam haviam cometido um crime
de responsabilidade muito séria, muito grave, pois elas pertenciam a um grupo fortemente armado para dar um golpe de Estado. Talvez a arma que ele quisesse dizer era uma Bíblia, que assusta muitas vezes os doutrinadores da esquerda. Nós emitimos um ofício, pedimos um pronunciamento oficial por parte da universidade sobre aquilo e ficamos meio ano esperando uma resposta. Reiteramos algumas vezes o pedido e essa resposta tardiamente veio só nesse semestre, talvez porque daí ele já estava ciente de que eu iria além, de que eu não iria deixar todas essas atitudes serem continuadas por parte de quem está lá na gestão. Depois disso, nós, no dia 24 de setembro, tivemos a aprovação nesse plenário de uma convocação do reitor da universidade para que aqui estivesse na data de hoje, para prestar esclarecimentos sobre uma série de denúncias que nós estamos recebendo. Infelizmente, o reitor, o que ele fez? Ciente da convocação, acionou a sua assessoria e comprou uma passagem para São Paulo, justamente na data de hoje desta convocação. Nós sabemos que existem regras internas, aonde a Instrução Normativa número 14, no seu artigo 7º, estabelece que compras de passagens aéreas deverão ocorrer com no mínimo 35 dias de antecedência. Então, mais uma vez, ao tentar fugir da convocação, ele desrespeita o regramento da própria universidade e não comparece para prestar os devidos esclarecimentos. Só que depois disso tivemos outras coisas mais graves. Recentemente, muitos parlamentares dessa casa, assim como o próprio governador do estado, denunciou um edital absurdo que estava acontecendo dentro daquela universidade, criando cotas, veja bem, para pessoas de outros estados, para pessoas que não pagam R$1 de imposto em Santa Catarina e elas deveriam ser beneficiadas em detrimento dos catarinenses que pagam e custeiam aquela universidade. Nós já somos um dos estados mais abusados em relação à questão tributária. Cada R$1 que a gente manda para Brasília, a gente recebe 30 centavos de volta. E aí vem a reitoria, que logicamente está por trás de tudo isso, dando aval para tudo isso, e decide me criar cotas para pessoas de outros estados para tirar a vaga do catarinense que paga o seu tributo. Então, muitas respostas precisam ser trazidas aqui. Por que a universidade está... mas algumas pessoas vão dizer, mas não era culpa do reitor, isso não faz parte da parte do reitor. Não faz? Então, nós temos outra denúncia aqui para falar sobre isso. Nós temos uma situação que uma comissão especial foi designada pelo próprio reitor para debater novas políticas de cotas. E o que traz no resumo dessas novas políticas de cotas? Cotas não apenas para quem é de outros estados, mas cotas para presos, cotas para trans, cotas para pessoas que não têm um pingo de qualificação e de mérito para exercer uma vaga dentro da universidade. E é lógico, o reitor, quem é que pode parar com isso, com essa insanidade? O reitor. E aonde está o reitor na hora de prestar esclarecimentos? Está fugindo, pegando um voo para São Paulo. Mas a gente não vai deixar isso dessa maneira. Eu estou reafirmando a convocação dele na data de hoje. Ele está convocado a aparecer na próxima semana nessa Assembleia para prestar os devidos esclarecimentos, pois a universidade preza e deveria prezar por transparência. Um funcionário público precisa ter transparência dos seus atos e da sua gestão. E é isso que essa casa tem que cobrar, e é isso que essa casa vem cobrando por parte da reitoria da UDESC. Então, diante disso, finalizo aqui, só para deixar claro, hoje a UDESC ela tem um orçamento anual de R$1 bilhão para atender 13 mil alunos. 1 bilhão para 13 mil alunos. A nossa universidade gratuita, que foi motivo de debate hoje nessa casa, ela, vamos colocar ali, vou arredondar para baixo, 500 milhões de orçamento anual, para atender 43 mil alunos. Se a gente não puder fazer nesse momento uma comparação lógica, a UDESC tem muito mais recurso, atende muito menos alunos e pode ter certeza que o serviço lá prestado precisa ser esclarecido. Aonde os recursos estão sendo colocados e por que tanto recurso para trazer tantas coisas que desabonam o nosso estado e o cidadão catarinense. Então, para finalizar a minha fala, quero aqui nessa tribuna deixar claro
que essa casa, assim como o meu parlamento, não se curvará diante das coisas erradas que estão acontecendo hoje na nossa Universidade Estadual do Estado de Santa Catarina. E caso o reitor decida reiteradamente fugir dos devidos esclarecimentos, porque se ele quis ser reitor, ele sabia da responsabilidade que ele estava assumindo. E nós, aqui, enquanto parlamentares, sabemos das nossas e cobraremos por isso. Se ele continuar fugindo, nós temos outras ferramentas nessa Casa Legislativa para cobrar e colocar a limpo o que está acontecendo na UDESC hoje. E se isso voltar a acontecer, eu irei protocolar uma CPI para que a gente possa exercer o papel desse parlamento e fiscalizar o dinheiro público. R$1 bilhão não é dinheiro para se jogar fora e nós temos que respeitar os pagadores de impostos. Muito obrigado. Obrigado, deputado Alex Brasil. Ainda pelas breves comunicações, encerrando as manifestações de hoje, pelas breves comunicações, deputado Mário Mota, pelo tempo de até 10 minutos, o senhor está com a palavra. Senhor presidente, em exercício desta sessão, deputado Lucas Neves, assessorado brilhantemente pelo deputado Fabiano da Luz, carinhosamente agradeço a presença e a participação do deputado Napoleão Bernardes ainda no plenário, nobres colegas, estimadas deputadas e deputados que porventura estejam nos acompanhando pelas redes sociais, da TVA, o YouTube, Instagram, Facebook da Assembleia Legislativa ou Rádio UOL, vamos fazer uma ótima tarde, a minha provocação. E hoje, mais uma vez, eu venho a essa tribuna para tratar de um tema que carrega consigo a marca da resistência, da esperança e da mobilização popular. Eu falo da pavimentação do trecho da SC 281, que liga os municípios de São Pedro de Alcântara e Angelina. A SC 281 é uma rodovia de importância estratégica. A sua pavimentação vai trazer dignidade e segurança a milhares de catarinenses que por ela transitam. No entanto, senhoras e senhores, 3 anos e meio após o início das obras, o avanço dos serviços beira o desrespeito com a população local. Como representantes do povo, cabe a nós garantir que essa vitória não se perca em meio a atrasos injustificáveis e entraves recorrentes, especialmente por se tratar de um contrato de administração pública estadual. E quando eu digo aqui garantir essa vitória, é conseguir que os olhos do governo se voltassem para a possibilidade da pavimentação desse trecho. Mas, para se ter uma ideia da gravidade, em junho deste ano, quando a obra deveria ter sido concluída, apenas 10% do projeto estava finalizado. Mesmo com a apresentação de um novo cronograma, o ritmo continua decepcionalmente lento, muito distante da confiança que a população depositou nesse compromisso. Como se não bastasse a lentidão da pavimentação, a falta de manutenção da rodovia, que foi incorporada ao contrato por meio de um aditivo, tem provocado muita insatisfação. A população cobra melhorias básicas, mas essas melhorias, infelizmente, não são sentidas na prática. E para não haver confusão, onde há obras, tudo bem, mas nos pontos em que a obra ainda não chegou, a estrada tem que continuar transitável. É básico, não há outra forma de se olhar para a obra. E é uma situação conhecida, mas que, sob nenhuma circunstância, pode ser tratada com normalidade. Foi diante desse cenário que, há cerca de 2 meses, por meio de um requerimento conjunto nosso e do deputado Marquito, realizamos uma audiência pública naquela localidade. Na ocasião estiveram presentes o secretário de Infraestrutura e o engenheiro da pasta, que se comprometeram publicamente com 2 pontos fundamentais. Primeiro, a execução das manutenções emergenciais para garantir a trafegabilidade e a conclusão de 7 quilômetros de pavimentação até o final deste ano. E é sobre esses 2 compromissos que eu volto a me manifestar hoje. Eu reconheço, sim,
o esforço da Secretaria da Infraestrutura em buscar alternativas. Foi trocado o fiscal do contrato e houve a publicação no Diário Oficial do Estado, em 15 de setembro, dos termos de acordo da cooperação entre o Governo do Estado e as prefeituras de São Pedro de Alcântara e Angelina, delegando a elas a responsabilidade pela manutenção da rodovia, com prazo previsto até dezembro de 2026. Contudo, eu registro que o plano de trabalho vinculado aos acordos estabelecia, senhores, um prazo máximo de 10 dias para o início dos serviços, que, ao que tudo indica, não aconteceu. Por isso, eu faço aqui um apelo respeitoso, mas direto, à Secretaria de Infraestrutura. Por favor, superem os entraves, solucionem os detalhes pendentes e garantam o início imediato dessas ações de manutenção das áreas ainda não atingidas por máquinas e obras. O trecho da SC 281 precisa voltar a ser minimamente seguro e transitável. Um outro ponto crítico, também levantado durante a audiência pública, refere-se à execução física da obra. Entre os meses de maio, julho e junho, apenas 30% dos serviços previstos foram executados, o que corresponde a cerca de 3 milhões de um total de 9,6 milhões contratados. Segundo o relatório de fiscalização do mês de julho, por exemplo, apenas 3 dias foram considerados impraticáveis devido às condições climáticas, ou seja, os problemas em tese não são causados pela natureza, são falhas de gestão que continuam sem respostas concretas. Nossa equipe, inclusive, identificou manifestações recentes da empresa contratada, que relatou oficialmente a permanência de entraves já conhecidos e que eu cito aqui. Abre aspas. Há interferências da rede elétrica da cooperativa Serege na faixa de domínio da rodovia, o que tem impedido a continuidade dos serviços. Apesar de ofícios enviados e reuniões realizadas, a Secretaria de Infraestrutura ainda não apresentou uma solução definitiva. Fecha aspas. Além disso, abre aspas, há pendências de desapropriação que continuam a limitar a liberação de áreas essenciais, restringindo a produtividade, dificultando a organização das frentes de trabalho e comprometendo diretamente o cumprimento do cronograma que prevê a pavimentação de 7 quilômetros iniciais até dezembro deste ano. Fecha aspas. O documento menciona ainda 21 desapropriações pendentes que, se não forem agilizadas, colocam em risco a entrega dos trechos prioritários ainda este ano. Há também outras menções técnicas importantes, como divergência nas fundações das pontes projetadas para os rios Maruim e Rocinha, além de indefinições quanto ao insumo chamado CAP, o CAP, essencial para a continuidade da obra. Senhoras e senhores, deputados, deputadas, o povo de São Pedro de Alcântara, o povo de Angelina já fez ou já fizeram sua parte. Lutaram, mobilizaram-se, cobraram e conquistaram o que muitos diziam ser impossível, o asfaltamento de um pequeno trecho entre eles, que vai fazer com que a 282 se interligue diretamente à BR-101 em Florianópolis. Conquistaram e conquistaram com mérito. Agora cabe ao Estado honrar esse esforço com celeridade e transparência. Reitero aqui o nosso compromisso, seguiremos acompanhando, fiscalizando e cobrando, etapa por etapa, a execução desta obra. Ela precisa e merece se tornar um exemplo de gestão pública eficiente, à altura do povo que tanto lutou por ela. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, deputado Mário Mota. Encerramos o período de falas das breves comunicações e nós passamos agora ao horário destinado aos partidos políticos. Bloco Social Democrático, MDB, PSDB, Bloco União, PSD, PRD,
Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PSOL, deputado Sareta, o senhor está com a palavra pelo tempo de até 7 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses, venho mais uma vez a essa tribuna trazer uma preocupação das famílias de Concórdia e da região sobre a questão da falta de médicos legistas na unidade da Polícia Científica. Em maio, inclusive, desse ano, apresentei um pedido ao governador, ao governo do estado, solicitando a contratação urgente de médicos legistas e também um perito criminal para a unidade de Concórdia. Infelizmente, apesar de promessas, nós continuamos com o problema lá colocado. Tanto é que estou formalizando também um pedido com uma série de informações ao governo do estado. Mas mais que um pedido de informação, é um apelo para que haja uma solução sobre esta questão. Hoje, apenas um médico legista atua em Concórdia, sendo responsável por atender 15 municípios da região, que é uma estrutura totalmente insuficiente, compromete a agilidade e a qualidade no atendimento. Nos últimos meses, pasmem os senhores, as famílias ficaram mais de 12 horas para a liberação de corpos, devido à necessidade de ter que deslocar alguém de Chapecó para atender lá as perícias, lá em Concórdia. Esse deslocamento, além de atrasar, gera dor, angústia, indignação das famílias. E nós precisamos que isso seja resolvido de vez por todas. Não se trata apenas de uma questão administrativa, trata-se do respeito às famílias, à comunidade, à região e ao compromisso da dignidade do serviço público. A Polícia Científica tem papel essencial nas investigações criminais, a garantia da justiça, mas para o desempenho de suas funções, precisa condições adequadas e profissionais suficientes. Tenho insistido nesse tema aqui reiteradamente. Foram pronunciamentos, indicações, solicitações enviadas ao governo do estado, solicitando o reforço no quadro da Polícia Científica de Concórdia. Nós precisamos lá, urgente, 2 médicos legistas, além das demais estruturas e dos demais profissionais e que necessitam. Reitero, portanto, senhor presidente, esse apelo para que esta situação de Concórdia seja resolvida. A angústia, é difícil transmitir aqui na tribuna o que sente uma família de ficar horas e horas lá para ver o corpo do seu familiar ser liberado, porque lá não tem um profissional para atender. É incomensurável essa angústia, porque as famílias já estão vivendo a perda, e além da perda irreparável, passam por esta questão que deixa traumas, deixa tristeza, deixa angústia e deixa revolta também, senhor presidente. É preciso ação, e ação imediata para a solução dessa questão. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Sareta. Ainda pelo tempo do Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PSOL, deputado Marquito está com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Queria aqui ainda nesse tempo fazer uma manifestação. Eu estou inscrito ainda para explicações pessoais depois da sessão, mas a minha manifestação aqui é algo muito sério que vem acontecendo no programa Estrada Boa. E eu falo em especial ao trecho da 281 de São Pedro de Alcântara a Angelina. É inaceitável que estejamos vivenciando
essa situação precária que vivem aqueles moradores. E agora a gente vê o anúncio do governador falando que vai repassar recursos aos municípios, para os municípios de Angelina e São Pedro de Alcântara fazerem a manutenção daquela via, sendo que esse recurso já está previsto no contrato com a empresa. O contrato prevê, inclusive foi aditado por mais um valor, prevê um valor para a manutenção do trecho durante o período de obras para ser realizado pela empresa. Eu quero entender se estão pagando 2, 3 vezes o mesmo serviço, só que o serviço não está acontecendo. Essa é a problemática. É inaceitável que o programa Estrada Boa, que tem um valor e uma pressão fortíssima em comunicação, em marketing, em publicidade, coloque os cidadãos daquela região nessa situação. Eu tenho umas imagens ali que eu acho que a técnica vai passar, que é a situação que vive esses moradores e essa população. Não, são as outras imagens, então acho isso. É inaceitável que esses moradores vivam nessa situação, vivam nessa condição, numa região tão próxima de Florianópolis. O programa Estrada Boa, deputado Fabiano, não está aqui na Grande Florianópolis, a gente não vê isso acontecendo aqui. Essa é uma realidade. Agora, o governador vem dizer que vai repassar recursos para o município resolver o problema de algo que já está previsto no contrato. Então eu quero dizer e me manifestar que eu estou agendando uma reunião com o Ministério Público de Contas, para que o Tribunal de Contas faça uma avaliação sobre esse contrato. O Tribunal de Contas já recomendou sobre outros contratos problemas de contratação, e a gente não pode, enquanto poder fiscalizador, enquanto poder legislativo, que tem sua tarefa fundamental e primordial, fiscalizar, permitir com que a gente pague 2, 3 vezes pelo mesmo serviço, e os moradores e a população e os catarinenses não recebam isso na qualidade que devem receber. Então, quero manifestar aqui meu repúdio à situação colocada na 282 e também em relação aos moradores que vivem essa situação dramática na região de São Pedro de Alcântara e Angelina. Obrigado. Obrigado, deputado Marquito. Lhe consulto se o senhor permanece inscrito aqui ainda para a fala depois da ordem do dia. Agora, conforme acordo, o deputado Fabiano da Luz fará o uso da palavra pelo tempo de até 3 minutos no espaço do PDT. Muito obrigado, deputado Lucas Neves. Eu quero cumprimentar meus colegas deputados aqui nos acompanham. Na semana passada, nós recebemos aqui mais de 1.000 vereadores mirins, que são estudantes de várias escolas de Santa Catarina, que fazem parte desse programa do Parlamento Jovem. Curiosamente, os vereadores visitaram todos os gabinetes dos deputados e entregaram demandas. E sabe qual foi a grande maioria das demandas? A necessidade de melhorias nas escolas estaduais. Inúmeras escolas com problemas de rede de energia elétrica, inúmeras escolas com problemas de acessibilidade, inúmeras escolas com problemas no telhado, nas paredes, inúmeras escolas sem muros de proteção, inúmeras escolas sem quadra esportiva, sem laboratório, sem condições de estudo. Se nós pegarmos só o diagnóstico do que os estudantes, esses vereadores mirins, nos trouxeram na semana passada, é impressionante a quantidade de escolas estaduais que estão precisando urgentemente de melhorias. Hoje pela manhã nós discutimos aqui melhorias no programa Universidade Gratuita, que nem é obrigação do Estado, mas que ele está colocando um grande volume de recursos no programa. Mas e como é que fica a obrigação do Estado, que é com o ensino fundamental? Como é que fica o compromisso do Estado com as escolas estaduais que estão em decadência, que estão em estado precário, em que os alunos estão implorando por melhoria nas condições de estudo, nos prédios estaduais, para que eles possam exercer o seu direito a estudar com qualidade. Então, acho que isso nós temos que discutir nessa casa. A situação das escolas estaduais, a situação
precária que está o ensino fundamental e a grande necessidade de investimento em infraestrutura. E por falar em infraestrutura, ouvi aqui vários deputados questionando que o governo federal reduziu os investimentos nas rodovias federais, que historicamente são volumes muito maiores do que os já investidos em Santa Catarina. A pergunta que eu faço é: onde estavam esses deputados no mandato passado que não tinha recurso nenhum do governo federal para as rodovias federais em Santa Catarina? Que a Assembleia Legislativa teve que socorrer o DENIT liberando mais de 400 milhões para a gente ver obras federais acontecendo aqui no nosso estado. E digo mais, presidente, se o senhor me der só mais um minuto. Mais um minuto para concluir, deputado. Se nós olharmos as rodovias estaduais, quais são as obras que estão em andamento das rodovias estaduais? São todas as obras, todos os projetos feitos no governo passado do governador Carlos Moisés que estão sendo executados agora. Eu pergunto, das obras de rodovias estaduais, quantas foram projetos executados nesse governo, no atual governo, que projetaram, que lançaram o edital de licitação e que a obra está em andamento? Se nós olharmos, são todas obras do passado que estão sendo executadas agora. Então, o governo do estado está devendo muito em infraestrutura das rodovias, das escolas e tudo aquilo que nós precisamos ainda resolver aqui do problema de Santa Catarina. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fabiano da Luz. Encerramos o horário dos partidos e neste momento eu suspendo a sessão para a manifestação da prefeita do município de Anitápolis, senhora Solange Bach, que vem a esta casa para divulgar e apresentar a rainha e as princesas da 25ª Festa do Colono. A prefeita vem acompanhada da rainha Stephanie, a rainha mirim Maitê, a primeira princesa mirim Alice e a segunda princesa mirim Ana Laura. Prefeita Solange, a senhora está com a palavra, fique à vontade. Boa tarde, meu nome é Maitê, eu vim de Anitápolis, sou a rainha mirim de Anitápolis, 25ª Festa do Colono, e eu vim convidar vocês para a gente ir nessa festa. Eu vim convidar vocês para ir nessa festa. Feliz por estar aqui e espero que vocês aproveitem bastante e vão na nossa festa. Boa tarde, eu sou a Alice Silva Brucker, eu tenho 10 anos, eu moro em Anitápolis, meu pai e minha mãe são avicultores de frango e eu amo muito isso. Boa tarde para todos e para todas. Meu nome é Ana Laura e eu venho representando Anitápolis. Sou laçadora do laço comprido, da uma modalidade que vem concorrendo em todos os estados. Muito obrigado. Eu sou a Stephanie Rassi e gostaria de convidar todos para a nossa festa do Colono. Eu sou a rainha da 25ª Festa do Colono e gostaria de convidar todos para a nossa Festa do Colono. Serão todos bem-vindos, teremos várias atrações. Boa tarde a todos. Peço desculpa pelo nervosismo das meninas, né? Gostaria de agradecer ao deputado Lucas Neves, ao deputado Marquito e a todos os deputados que vão nos ouvir também. Agradecer a presidência dessa casa pelo espaço de estar aqui hoje divulgando um pouco o município de Anitápolis e também por nos apoiar economicamente durante a festa.
Anitápolis, para quem não conhece, é um município da região da Grande Florianópolis, fica a apenas 95 quilômetros daqui de Florianópolis. Somos o maior produtor de chuchu de Santa Catarina, com uma produção de mais de 1.700.000 toneladas, produzidas em 45 hectares. Somos também um dos maiores produtores de frango, né? Como os pais da Alice são produtores de frango. Somos responsáveis por 17% de todo o frango abatido aqui na JBS da região de São José. Temos um grande potencial, já fomos considerados o melhor mel do mundo, né? Somos um produtor muito forte na questão do mel, também das hortaliças, né? Couve-flor, brócolis e outras hortaliças também. Anitápolis vem se despontando muito no turismo. Hoje a gente tem empreendimentos a todo momento chegando na cidade, crescendo. Temos o turismo de agricultura familiar também. E é um município que está despontando. As belezas naturais do nosso município são riquíssimas. Nós somos um paraíso de rios e cascatas, de tantos rios e cachoeiras que a gente tem no município. E quem não conhece, vale a pena conhecer. Nós temos uma gastronomia também voltada para a questão das origens alemãs, né? E a gente está aqui hoje para convidar a todos para a nossa Festa do Colono, a 25ª Festa do Colono, que acontece dos dias 16 ao dia 26 de outubro. Recentemente, esta casa aprovou que Anitápolis se tornasse a capital catarinense da Revolução de 1930, o único local em terras catarinenses que aconteceu esse combate. Então, no dia 16 de outubro, também instituído por essa casa, é o Dia Estadual do Combate. E vamos ter no dia 16 de outubro a missa em homenagens aos mortos no combate da Serra da Garganta. No dia 21, nós teremos encontro municipal de idosos. No dia 22, em alusão ao Outubro Rosa, teremos o encontro, 11º Encontro Municipal de Mulheres, onde a gente convoca as mulheres para estarem todas juntas. É um evento que vem crescendo a cada ano. Já conseguimos ter um recorde de todos, de colocar mais de 500 mulheres, proporcionalmente, por todos os municípios. É o maior evento de mulheres, né? No dia 23, teremos a Camerata, um espetáculo, né, através do governo do Estado, que vamos ter os clássicos, né? Um grande espetáculo para todos que quiserem participar, é logo ali. No dia 24, teremos a abertura oficial da festa, com um show, a Banda Matusa, Sangria do Primeiro Barril. No dia também teremos de manhã, também para os nossos agricultores, um seminário de produção leiteira, né? Nosso município hoje tem um laticínio que transforma mais de 1 milhão de litros de leite por mês, né, em produtos lácteos. E teremos esse seminário regional. E teremos também no dia 23, dia 25, o baile. E dia 26, nós teremos o desfile, um culto ecumênico, um desfile e o tradicional almoço e tarde dançante, encerrando assim uma programação bem repleta para todos os gostos, para todos os tipos, né? Uma festa que para o município não visa lucro. A gente quer que as pessoas venham e participem. Hoje nós temos para os nossos agricultores um diferencial, onde o almoço é metade do valor. Os ingressos de sábado à noite são ingressos simbólicos também, né? Tudo para divulgar o nosso município, para que quem não conhece, que venha conhecer. Teremos também, já vou aproveitar, está acabando o meu tempo, mas Anitápolis vai ter o primeiro Road Race, que é um evento de motociclismo. É o primeiro no Brasil, então escolheram Anitápolis para a gente estar dando esse pontapé inicial. E tudo isso para
cada vez mais divulgar o nosso município. A gente sabe que é um município essencialmente agrícola, que precisa muita atenção. Nós temos quase 1.000 quilômetros de estrada de chão, então é um desafio constante. E estou no meu 2º mandato à frente do município, que amo tanto, me dedico e faço de tudo para que a gente possa ter uma cidade cada vez melhor, para que todos aproveitem melhor e temos uma saúde extremamente de qualidade, Já fomos considerados, nós temos padrão europeu do teste do pezinho e somos agraciados aí com vários momentos de ser reconhecido pelo trabalho. Muito obrigada. Obrigado, prefeita. Com a palavra, deputado Marquito. Obrigado. Eu queria primeiro parabenizar a prefeita Solange Bach por essa vinda aqui no parlamento. Hoje é um dia muito agitado por aqui, nós votaremos aqui 2 matérias importantes, então estão os deputados concentrados, mas certamente a mensagem ela fica registrada, E eu quero dizer que estamos aqui representando o parlamento catarinense e também dizer da importância do município de Anitápolis. Eu que sou aqui de Florianópolis e da Grande Florianópolis, sou engenheiro agrônomo de formação, então já atuei na extensão rural através da rede Ecovida de agroecologia, com agricultores que fizeram a transição para uma agricultura orgânica e agroecológica, que lá em Anitápolis também temos a agricultura orgânica e a agroecologia como uma referência, com sítios que ganharam prêmios, inclusive, O turismo de base comunitária, com a acolhida na colônia, que é uma referência ali também no município, as belezas naturais, as cachoeiras, que são maravilhosas, O turismo também de natureza, e uma cidade que é essencialmente agrícola, como a senhora falou, que precisa do apoio do parlamento, porque é uma cidade pequena, com baixa arrecadação, mas que tem mais de 1.000 quilômetros de estradas de chão a serem administradas pela prefeita. Então, quero parabenizar pela administração, colocar o mandato e a Assembleia à disposição também, e parabenizar pela organização da Festa do Colono, que é sempre um momento também do orgulho, daqueles moradores, do cidadão de Anitápolis, de estar podendo receber as pessoas também da região do entorno. Quero reforçar ainda a minha fala, como deputado, destinei uma emenda ao consórcio intermunicipal da Grande Florianópolis para 3 ações importantes que atenderão Anitápolis, que é a questão de horta e compostagem nas escolas, a questão de apoio ao serviço de inspeção municipal para produtos de origem animal e também para um programa de restauração e reflorestamento com espécies nativas da Mata Atlântica. Então, quero parabenizar pelo evento, estaremos lá representando o parlamento. Muito obrigado, deputado Marquito. Com a palavra, o deputado Camilo Martins. Primeiro, uma boa tarde e cumprimentar o nosso presidente, deputado Marquito, se faz presente. Cumprimento a nossa prefeita de Anitápolis, um prazer, seja sempre bem-vindo a esta casa. E parabenizar pela apresentação e da Festa do Colono, se Deus quiser estaremos lá. É esse município que representa muito bem a Grande Florianópolis, e eu não tenho dúvida que o seu trabalho que a senhora está fazendo à frente do Executivo faz com que Anitápolis se desenvolva ainda mais. Então, conte com esse deputado e, se Deus quiser, estaremos lá prestigiando esse grande evento desse município que nós temos um carinho muito grande, prefeito. Seja sempre bem-vindo a essa casa. Obrigado, deputado Camilo. Prefeita Solange, receba o carinho da Assembleia Legislativa. Da mesma forma, agradeço também a presença da Stephanie, a Maitê, a Alice e a Ana Laura, rainhas e princesas da 25ª Festa do Colono, de 16 a 26 em Anitápolis, uma festa que representa a cultura do povo, fortalece a identidade de quem é de Anitápolis, fortalece o agricultor, quem está no campo, na pecuária, quem está na agricultura, as pequenas propriedades, que é uma representação muito firme e forte do município de Anitápolis, e que vocês, de uma maneira muito responsável e com muita qualidade, evidenciam durante a Festa do Colono. Parabéns pela organização, parabéns às meninas pela coragem de estar aqui nesta tribuna. É um prazer sempre recebê-las aqui, sigam firmes e fortes, e a prefeita também, o que precisar nós estamos à disposição. Muito sucesso na festa, faremos o possível para estar lá prestigiando e abraçando
o povo de Anitápolis, que é uma cidade que, muito mais do que a própria beleza natural, que lá é em abundância, tem um povo digno, forte, trabalhador e corajoso, que faz ser Anitápolis o que é essa cidade que tanto orgulha cada uma de vocês e todo o povo catarinense. Sejam sempre bem-vindas, e eu convido agora para a gente fazer uma foto aqui na frente, para registrar a passagem de vocês, e a sessão agora é suspensa e retorna às 16 horas com a ordem do dia. Muito obrigado.